Plano de estudo, tutorado, semana 2 do segundo ano ensino fundamental. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe o vídeo para ajudar mais pessoas e, se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Vamos às explicações das atividades. Plano de estudo, tutorado, segundo ano, ensino fundamental, volume 4, do ano de 2021, componente curricular de língua portuguesa. No conteúdo de língua portuguesa, na semana 2, vamos trabalhar com Consciência Negra 1. Tema da aula dessa semana, Consciência Negra 1. Olá, criança! Nessa semana, iremos falar da conscientização sobre as condições do negro na sociedade e a valorização da cultura afro-brasileira. Apresentação. A produção de textos é o ato de expor por meio de palavras as ideias sobre determinado assunto. Saber como escrever um texto pode ser um pré-requisito para conseguir um emprego e uma vaga na faculdade. Isso porque pessoas que escrevem bons textos conseguem se expressar melhor. Vale lembrar que o hábito da leitura é essencial para se produzir um bom texto. Enquanto estamos lendo, ampliamos nosso vocabulário e, consequentemente, nosso universo interpretativo. Ou seja, com o ato da leitura, estamos aumentando nossa capacidade de entender melhor tudo o que nos rodeia. Para escrever um texto, precisamos saber o seguinte: o que dizer com o texto? Então, o que você quer dizer com o texto que você vai escrever? Sobre o que você quer falar, sobre o que você quer chamar a atenção das pessoas, sobre qual informação você quer dar, né? Então, você tem que saber o que dizer no texto. Para quem escreve? Então, para quem que você está escrevendo ali? Para que tipo de público? Se é para criança, se é para adulto, se é para sua família. Então, você tem que saber para quem você vai escrever. E qual é o gênero que melhor exprime essas ideias? Então, qual o gênero que você vai usar para exprimir as ideias que você teve, né? Que são vários gêneros textuais que a gente utiliza para escrever um texto. Agora vamos às atividades. Você deve conhecer alguns contos de fadas como Chapeuzinho Vermelho, O Gato de Botas, A Princesa e o Sapo, entre outros. Histórias contadas e repassadas para as pessoas oralmente. Alguns autores resolveram registrar por escrito esses contos e, com o passar do tempo, diversos escritores deram jeito de recontar essas histórias. Uma breve apresentação da história. Pretinha de Neve e os Sete Gigantes é uma história muito criativa a respeito da importância do amor na família. É uma garota negra desejando conhecer além dos limites do castelo. Leia o trecho a seguir. Então, aqui tem a capa do livro, né? Pretinha de Neve e os Sete Gigantes, escrito por Rubem Filho. Então, aqui tem só um trecho do livro, né? Da história. Pretinha de Neve vive com a mãe e o padrasto em um lindo castelo, numa região com muita neve. Então, aqui no início já fala bem, ó. A Pretinha de Neve vive com a mãe e com o padrasto, que não é então o pai dela. Entretanto, sofre muito pela ausência de afeto na sua família. Certo dia, a menina decide sair em busca do sol. A enteada do rei sai sem avisar com uma mochila nas costas. Depois de um tempo de caminhada, encontra uma casa de gigantes. Pretinha de Neve cria um vínculo de amizade com os novos companheiros. Nesse momento, a família percebe sua fuga e o rei segue à procura da enteada. Quando a menina e os gigantes desfrutam de um convívio bem afetuoso, o rei surge procurando por Pretinha de Neve. Padrasto e enteada dialogam sobre o distanciamento predominante na família. Os gigantes sugerem que o castelo seja construído perto da casa deles, assim todos poderão conviver como uma grande família.
O final dessa história ilustra a união que deve acontecer em todas as famílias. Pretinha de Neve fica radiante ao encontrar na família o amor que tanto desejava. A história termina com uma mesa farta, típica do almoço de domingo. Então, o número 1 era ler, agora o número 2. Você conhece um conto de fadas que tem um nome parecido com a história Pretinha de Neve e os 7 Gigantes? Escreva-o abaixo. Então, se você conhece aí um conto de fadas, que já é bem conhecido por todos, eu creio que você também vai saber o nome desse conto de fadas que parece com esse Pretinha de Neve e os 7 Gigantes. Escreva aqui abaixo o nome dele, então. Número 3. Cada ser humano tem sua importância, seus valores. Escreva uma frase sobre o amor pela família, independente de raça, cultura ou padrão social em que vive. Então, aqui você vai escrever uma frase que fale sobre o amor pela família. Continuando. Número 4. O que significa as seguintes palavras? Você vai explicar aí o que você acha que significa as palavras enteada, padrasto. Então, essas duas palavras estão lá na história. Enteada é a Pretinha de Neve, padrasto aqui é o rei. Então, escreva o que você entende sobre essas duas palavras, o que elas significam. Número 5. Você acha importante um bom convívio familiar? O que você faz para ter um bom convívio com sua família? Então, primeiro você responde se você acha importante ter um bom convívio familiar. Se é importante conviver bem com a sua família, respeitando o espaço de cada um, sempre conversando um com o outro, demonstrando o seu carinho, o seu amor. Então, se você acha isso importante, escreva aqui se sim ou não. E o que você faz para ter esse convívio com a sua família? Então, você vai escrever aqui qual que é a sua atitude, né, para contribuir com esse convívio familiar. Número 6. Agora que você já leu essa linda história, conte para nós como é a sua família. Escreva abaixo um texto bem bacana. Então, aqui você tem esse espaço para contar aqui para nós, em um pequeno texto, como é a sua família, né? Então, conte para nós como é a sua família, escrevendo, então, aqui um pequeno texto. Então é isso, crianças, essas são as atividades propostas na semana 2 no conteúdo de língua portuguesa. Faça tudo com muito capricho, com muita atenção e eu aguardo para a correção. Um forte beijo e até a nossa próxima aula.